Pessoal, para essa questão aqui, vejam só, bora ler aqui o quadrinho. O primeiro quadrinho, né, Mafalda e Susanita vê um pobre, né, uma pessoa antiga, um senhor aqui, ó. E aí Mafalda fala: quando eu vejo um pobre, fico com o coração apertado. Aí Susanita: eu também. Deviam dar casa, trabalho, proteção e bem-estar aos pobres. Por que tudo isso? Era só escondê-los. O diálogo entre Mafalda e Susanita faz emergir uma discussão sobre a respeito do que, minha gente, das desigualdades. Na tira, a personagem Susanita, que essa daqui é a loira, apresenta um discurso hegemônico de que as camadas menos abastadas da sociedade atracavam o progresso de uma nação, atravancam o progresso de uma nação. Vê só, o discurso dela, né? O discurso dela não é um discurso... Ele tá falando aqui que o discurso é que de que as camadas menos abastadas, né, e o pobre, assim, da sociedade, atravancam o progresso da nação. Pode até ser, mas vamos colocar isso aqui como... Eu acho que ela não responde ainda, porque a questão dela falar aqui não é deles que eles impedem o progresso. O progresso está lá, mas eu não... Para o progresso estar lá, eu preciso esconder ele. Eu não preciso mostrar, porque o progresso é justamente resultado do fato de eu não acobertar, de eu não estabelecer direitos que essas pessoas têm, né? A teoria que critica essa situação social que existe e que a situação social que nós temos é que o rico mantém a riqueza dele e o pobre continua na pobreza, né? Então o progresso está nisso, né? Não é que o progresso, a sociedade que é menos abastada, eles atravancam o progresso. Justamente as pessoas menos abastadas, pobres, né? Eles muitas vezes sustentam até esse progresso, né? Então, eu acho que a letra dele não tem muita ligação. Eu até disse, vamos deixar aqui em off, mas eu acho que ela não responde a nossa pergunta. Não é que eu acho, ela não responde. Eu tenho uma maneira de falar acho, minha gente. A personagem Susanita reforça o ideal capitalista de contenção de gastos com questões de ordem humana e social. De novo, a resposta, ela fala sobre o que de fato o capitalismo faz, né? Ele contém gastos, mas assim, eu acho que ainda não é a resposta, porque ela não reforça esse ideal, né? Ela reforça um pensamento que a sociedade tem, né? E esse ideal capitalista está movendo a economia dessas pessoas que têm esse ideal de inclusivo, esse ideal de que você precisa ter o rico lá em cima, o pobre lá embaixo, assim vai. Mas vamos ver os outros? Pode ser que ela ainda tenha uma ligação, mas vamos ver os outros. Susanita ignora o papel do Estado como organismo provedor e responsável pelo bem-estar da comunidade sob sua responsabilidade. Vê só, ela não ignora. É tanto que ela fala assim, ó, vê só, o Estado, pode até ter uma ligação, mas na minha cabeça ela não ignora por quê? Porque Mafalda diz assim, deveriam dar casa, trabalho, proteção e bem-estar aos pobres. Aí ela diz, não precisa não, é só escondê-los. Apesar de que, de fato, ela tá meio que dizendo o quê? Olha, o Estado não precisa fazer isso não. Porque querendo ou não, um direito dessa pessoa ter casa, trabalho e proteção. É um direito social, civil, um direito coletivo que essa pessoa tem de viver em sociedade. E o fato de esconder ele é eu tirar uma responsabilidade que o Estado tem sobre essa pessoa. Essa alternativa, ela também condiz com o que o quadrinho está dizendo. Bora para a letra D. Ironiza a visão de Mafalda. Ela não ironiza, minha gente. Já podemos cortar e ela não ironiza. Sabe por quê? Porque ela reafirma. Ironizar, ela dizer, e quem vai fazer isso? Porque o Estado não faz. Ela tá ironizando. Mas ela não diz isso, ela tá conversando assim, pra que fazer isso se eu posso escondê-lo? Ela não tá ironizando, ela tá expressando um pensamento dela sobre não é necessidade de fazer isso, né? É muito mais fácil esconder eles. Então a letra D tá falsa.
desconhece as circunstâncias vividas pelos mais pobres e é que ele seja mais fácil retirar da condição de vulnerabilidade em que vive. Ela não quer retirar ele da condição de vulnerabilidade, ela quer justamente que eles permaneçam nessa condição e simplesmente só esconder ele para que o meio social que está no bem não precisa ver. Para que poluir sua vista, né, vendo isso, vamos assim dizer. Um pensamento bem egocêntrico, excludente, né? E o fato de você, dele estar lendo, não quer dizer que está poluindo, eu até falei isso, mas é porque a visão das pessoas que querem esconder é justamente essa, né? Então a letra A tá falsa. Então vamos ficar com a letra B e C, por isso que até fiquei porque de fato ela tá. Mas bora lá, reforça o ideal capitalista de contenção de gastos com questões de ordem humana e social. Por que essa letra B tá errada? Porque assim, o fato do ideal capitalista, né, ter essa pejorativa, vamos dizer, de eu preciso conter gastos com questões de ordem humana, social, não quer dizer que esse ideal capitalista ele precisa ser fundado nisso, né? O capitalismo, ele é a ordem econômica que move o mundo hoje, mas o fato dele estar movendo o mundo não quer dizer que eu precise ignorar e esconder as pessoas. Então eu não posso colocar essa ideia e esse pensamento de esconder como justificativa do que o capitalismo pensa assim. O fato de o capitalismo mover a economia de uma forma não quer dizer que eu tenha que ignorar questões humanitárias que estão acontecendo no mundo. Eu posso seguir essa ideia do capitalismo e adentrar nela essas questões humanitárias, ou seja, estabelecer uma produção mais inclusiva, no sentido de não deixar de lado todos os trabalhadores, colocar maquinização. Isso é um exemplo simples. Eu estou tentando encaixar aqui exemplos do que o capitalismo geralmente modifica nessa questão econômica, produtiva e assim vai. A mesma coisa essa questão, né, do pobre, né, porque a gente sabe que o mundo hoje ele gira em quê? Na livre demanda de trabalhadores, né, nesse mercado que sempre está fluindo. Então a gente poderia mudar esse cenário também. Então assim, a ideia principal de Susanita é reforçar de que eu não preciso estabelecer direitos para as pessoas, que é esse direito à casa, ao trabalho, à proteção que todo cidadão deve ter. E o capitalismo ele não tira esse direito seu. É tanto que existe ainda a Constituição, né? E existe o direito sociais, a Declaração de Direitos Humanos, num contexto que a gente vive hoje, que a economia é fundada no capitalismo. Então, o fato do ideal capitalista estar inserido na sociedade de hoje não quer dizer que isso eu possa tirar ideias humanitárias que estejam sendo necessitadas, né? Então, a letra C, ela é a correta, por quê? Porque com a ligação da fala de Mafalda e com a ligação da fala de Susanita, a gente percebe que Mafalda reafirma direitos que são universais e que são necessários para todo tipo de cidadão, todo tipo de pessoa, todo tipo de humano. Já a Susanita não, ela quer esconder essas pessoas, fazendo com que elas não obtenham esse direito que é garantido por lei para elas, sabe? E isso, quem manobra e quem arquiteta e quem planeja isso é o Estado. Então, quando você observa um morador de rua que está ali na rua, ele simplesmente, o Estado está falhando com ele. Porque ele não tem direito de estar ali, ele não tem, né? Ele tem direito de estar em outro local, um local que assegure a qualidade de vida dele, certo? Então, a letra C, ela responde bem a alternativa e bem a interpretação da tirinha. Forte abraço e bons estudos.